Então, aqui, página 86, a gente tem a aula I am going to travel in January, né? Ou seja, eu vou viajar em janeiro. Janeiro. Né? Isso. E já no começo aqui, a gente tem o nosso vocabulário. E lá em cima, deixa eu pegar a anotação aqui, ó. Aqui, ó, tá escrito seasons, né? O que são as seasons? Estações. As estações do ano, né? Então, as estações do ano a gente não chama de stations, tá? A gente chama de seasons, tá bom? E daí aqui, então, a gente tem as fotinhas das estações e aqui o nome delas. Nós temos winter, spring, summer, e aqui tem uma que ela tem dois nomes, fall ou autumn, tá? Fall é como os americanos chamam, e autumn é como os britânicos chamam, tá? Alguma que vocês já sabem qual que é o nome? Todas? Todas. Todas. Mais ou menos. Eu só não entendi a primeira e a última. Qual delas é o verão e qual delas é a primavera? Então, assim, a gente começa ali no primeiro nome aqui, winter, né? O que é o winter? Inverno. Inverno, né? Então, winter vai aqui, ó. Nessa aqui, né? Opa! Tem a neve, né? E tudo, então fica o inverno. Aqui, né? Um pouquinho, deixa eu ver aqui o que tá. Tá boa a voz? Vocês estão ouvindo aí? Amém. Sim. Eu tô vendo. Yeah. Então, depois do winter, a gente tem o spring. O que é o spring? Primavera. Primavera. Né? A primavera. E qual que seria a primavera aqui? A primeira ou a última? Eu acho que é a primeira. A primeira, essa aqui, né? Esse verdinho ali, as florzinhas aparecendo, né? E tal, é a primavera. Isso? Aham. Uhum. Então aqui vai spring. E depois a gente tem ali o summer. Qual que é o summer? O verão? O último. O último. O último, né? Esse aqui é o summer. Então parece ser bem quente, né? Parece ser bem algo bem, como é que a gente pode dizer? A fotinho parece que é um ambiente quente, né? É o summer. E por Parece que último, tá pegando então, fogo no negócio. Como? Parece que tá pegando fogo. Então, E por laranja. último, Pouco, a gente bicho. vê aqui o solzinho, vê as folhas ali, né? Então, o fall, né? Ou autumn aqui, tanto faz, né? É o último, fall ou autumn, né? Então, a diferença é que os americanos falam fall e os britânicos falam autumn, né? Para o outono. Certo?
Prosseguindo aqui, ó, o que a gente tem? O número 2 aqui, a gente tem os months e os dates, certo? Então, os meses e as datas, né? E aqui daí a gente tem, então, os meses, tá? Os meses, acho que a maioria de vocês já deve lembrar, já deve saber, mas, tá? Às vezes a gente perde um pouco na pronúncia, certo? Então, o que acontece? Vou pedir para vocês repetir depois que eu falar, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro mês, é o mês de January. 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 Depois tem February. 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 Isso. February. Não é February, né? É February. Cara, quem que é o ser que tá fludando no chat? Meu Deus, pra que fazer um negócio desses, cara? Pelo amor de Deus. Estão fludando no chat? Sim. Não sei o que é. Tá. Depois a gente tem aqui, ó, o mês de March. March. Isso, March, mês de março, né? Que a palavra march também significa marchar, tá? Então, lembre-se que às vezes quando tem o exército lá que vai marchando, eles falam march para marchar, certo? Eastern Front. Isso. Depois a gente tem ali o mês de April. 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 Agora aqui tem uma coisa assim, o mês de April a gente fala April, mas a marca de telefone a gente fala Apple e não Apple, tá? Então, Porque não se escreve do mesmo jeito. se escrevem parecidos, na verdade, né? Apple e April. Mas assim, se fala Apple e não Apple, tá? Lembre-se disso. Depois a gente tem aqui, ó, na outra fileirinha, o mês de May. O meu mês. May, mês de maio, May. né? May. Meu mês. Depois nós temos o mês de June. 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 Isso. June. Depois a gente tem o mês de July. 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 Nome estranho. Nome muito estranho. Tá? Aí tem o Augusto. A gente tem August. 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 Quase Meu Augusto. Deus. August. Gabriel, para de flodar a mensagem pra mim. Tá, ó, se comportem, hein? Comportem. Levar ban. Dá ban. Depois a gente tem September. September. September, isso. Tem que ter cuidado ali no P e no T, né? No PT ali, September, tá? Não é September. Isso, às vezes a gente fala September, September, tá? É um P mudo, assim, a gente só dá uma pausa na fala e continua. Depois a gente tem October. Isso, October. Depois a gente tem November. E depois, por último, December. December. Isso. Nossa Senhora. Muito bem. Tá, então, o que acontece aqui? Ó? Depois, ele fala para nós como é que a gente fala os dias, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o first, que é o primeiro dia do mês, né? E a gente vê que tem esse, quando a gente escreve só o número, tem esse 1ST aqui, estão vendo? Isso. Então, se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver que esse ST é o final da palavra first. Isso? Termina com ST, né? First, ST. Depois o second, ele termina com ND. E a gente escreve 2ND. Isso? Aí, Sim. isso. Aí tem o third, que vai o 3, Third. né? E o fourth,
que vai o 4TH. Tá? Então, Como é que se pronuncia, professor? calma, nós vamos chegar lá. Então, o final deles vai. Depois vocês podem notar que segue esse TH, TH, TH até o 20, o 20, e depois a gente usa o ST e o ND de novo, tá? Até o 100. Então, a gente usa o final da palavra para dizer o dia que é, tá? Então, o dia do mês, a gente não pode colocar só o número, tá? Tem que ir isso aqui também, One. tá? Então, a gente tem o first, o second, o third, que mudam, depois vai o TH até o 20 e depois repete, tá? 1, 2 e 3 vai uma coisa e do quarto para cima outra coisa, tá? Então, a pronúncia, a gente tem que fazer assim, tipo um chiadinho com o dente no lábio, tá? Para falar o fourth, tá? Fourth. Depois tem o fifth, sabe? Lembra quando eu falei para vocês do sopa de cebola? Lembra daquela aula? Não. Não. Então, é assim que tem que falar. Não. Tem que dar um chiadinho assim com a boca para falar fourth, sabe? A gente tem que esfregar, forçar o dente assim na língua, sabe? Fourth. Tá? É bem assim mesmo, bem estranho, mas é bem assim mesmo. Tá? E assim por diante. E daí a gente tem que lembrar a ordem aqui, ó. Quando chega no 20, ele muda de novo, tá? Ele vira 21st, ó, aqui, ó. 21st, depois 22nd, 23rd, e daí ele vai de novo, ó. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, e daí no 30 ele para e no 31 ele volta pro first. E assim por diante, tá? Lembre-se disso. Certo? Então, aqui, ó, Uhum. nessa atividade número 3, aqui vocês vão escrever o aniversário de vocês, tá? Eu vou pedir para algum de vocês ler. E aqui, nesse outro de baixo, o aniversário da mãe. Tá? Então, escrevam aí rapidinho, vou dar uns 2 minutinhos, e daí eu vou escolher alguns para ler para mim. Estamos no mês 5, certo? Como? Estamos no mês 5, certo? Não, Mês 6. nós estamos no mês 6. Beleza. 4/6. Isso. Lembrem-se assim, ó, que os americanos, eles colocam mês e dia. Lembra daquela aula que eu dei naquela outra aula? É mês e dia, tá? Não é dia e mês. Vai o mês, depois o dia. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, para eu falar do meu aniversário, que é no dia 9 de julho, é July 9th, tá? July 9th, não não é, por exemplo, 9th July, tá? Vai mês, dia e ano, que é a data deles. Tá feito já? Não. Não, Não. ligeiro, ligeirinho, ligeirinho.
Aqui, ó. Esse primeiro, aqui, ó, é com a data de vocês, do seu aniversário. E o segundo é com a data de aniversário da mãe. Tá bom? Terminaram? Tá, vamos lá então. O Felipe. Então me diga aí, Pois não? me responda a primeira pergunta ali, como é que você fez? January 15, January 15th? Isso? 2008. Uhum, tá. É, Tá certo. O do meio não é para fazer porque é a mesma pergunta, tá? Seria para vocês conversarem, mas não precisa. Tá bom, Nathalie? Então, deixa eu ver ali. O Murilo. Cadê o Murilo? Ô, professor, para falar o ano também ou só o mês e o dia? Não, só o mês e o dia tá bom, Murilo. Me responda ali a última pergunta. When is your mother's birthday? My mother birthday is on November 11. Certo, muito bem. November 11, né? Certíssimo, muito bem. Então, pessoal, assim, ó. Então a gente tem que... o que a gente tem que aprender aqui? Acho que é bem fácil decorar os meses, os dias e tudo, né? Não tem muito problema. A pronúncia, tá? Então a gente tem que treinar um pouco mais, mas isso aí com o tempo e com as aulas vocês vão ir aprendendo melhor, tá? E tem que ir devagarinho, tá? Mas vocês já estão sabendo como é que faz, tá ótimo. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver as prepositions, né? When, on e at, certo? Então, se vocês lembram aquela aula lá que eu passei na outra vez, vocês lembram daquele esqueminha que eu fiz, né? A pirâmide. Que tinha lá o in, o on e o at, que por exemplo, o in era o menos específico e o on era o mais específico, né? E o at era o mais específico de todos. Então, é bem assim mesmo, tá? Então, o in, por exemplo, a gente usa em months, years e seasons, tá? Ou seja, a gente usa ele para falar sobre meses, anos e estações do ano, tá? Bem pouco preciso, né? A gente fala sobre diferenças de tempo muito grande, grande espaço de tempo. O on, a gente já fala um pouquinho mais preciso, ó. Ele tem os dias da semana, tipo Monday, Tuesday, Wednesday, né? E depois a gente tem datas comemorativas, tipo Easter, Christmas, né? E depois tem o weekend, que é o final de semana, tá? A gente usa o on para se referir a eles também. E o at é a parte mais específica que tem, né? Quando a gente tem o horário certo e algumas partes do dia bem certinho, né? Mas, Professor, como? professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Será que tem muito problema se, por exemplo, a gente vai conversando e inverter isso? É um problema, tipo, muito grave? Ou... Não é um problema muito grave, mas a gente fala errado, tá? É tipo alguém dizer Tá. assim, se eu for dizer para vocês, eu moro em Realeza, certo? Uhum. É tipo alguém dizer assim, eu moro na Realeza, tá? Por exemplo, Fica meio estranho. fica estranho. Por exemplo, assim, eu tô indo na casa da minha avó. Mas eu falo, eu tô indo em casa da minha avó, tá? Aham. É mais ou menos isso. Então, na segunda parte da explicação, tá? A gente vai vir aqui, ó,
para o número 6. Podem pular para o número 6 lá, ó. Na próxima página, tá? A página 87. Página 87 agora. Podem ir lá para o número 6. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? O going to, gente, é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. O que a gente tem que fazer com ele? O going to, ele se refere ao futuro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem, tá? A gente tem aqui, ó. I am going to work tomorrow, né? Essa frase aqui, ó. Então, eu vou trabalhar amanhã. Depois a gente tem I am not going to work tomorrow, né? E depois, então, aqui ele fala que ele tem que trabalhar e depois ele fala eu não estou indo trabalhar. E depois ele fala am I going to work tomorrow, né? Ou seja, ele pergunta, eu vou trabalhar amanhã? Então, o que acontece aqui? O que a gente tem que fazer? Simplesmente saber conjugar o verbo to be. Por exemplo, com o I de eu, vai sempre o am. Com o he, o she e o it, vai is, né? E com o plural, vai are. Certo? Então, a gente tem que saber o que usar antes dele para falar quando a gente vai fazer alguma coisa. Quando a gente não vai, a gente tem que colocar o not na frente, ó. Tá vendo? Ó? Not na frente. Então, I am not, you are not, she is not, we are not. Tá vendo? Então, a gente sempre tem que conjugar com o verbo to be certo. E aqui depois, na parte da interrogativa, a gente faz o que sempre para perguntar no inglês? Inverte sujeito e verbo auxiliar. Não é isso? Não. O sujeito da frase que era I, eu, vai para frente e o am vai para trás, o verbo to be vai para trás, tá? Então, invertendo o sujeito e verbo auxiliar, a gente faz a pergunta, tá? Colocando o not, a gente faz a frase negativa e simplesmente colocando o verbo to be, a gente faz a parte afirmativa, tá? Então, essa era a parte de gramática e coisa da aula, era essa, tá?